O universo não é feito de coisas, mas de redes de energia vibracional. O teste final antes de um salto quântico, antes de uma mudança real de linha do tempo, não se parece em nada com o progresso que você imagina. Na verdade, ele se parece com o seu antigo eu tentando te convencer a ficar. É um momento de confusão profunda onde os velhos pensamentos retornam com uma força avassaladora, gritando mais alto do que nunca. De repente, a vida que você está tentando deixar para trás começa a parecer emocionalmente importante de novo. Aquele medo familiar, que você achou que já tinha superado, ressurge com uma voz que soa sábia, protetora e até necessária. Se você não entender a mecânica quântica por trás disso, você cometerá o erro fatal de confundir a última resistência da sua antiga realidade com a verdade absoluta. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais críticos em qualquer processo de manifestação. O que está acontecendo aqui não é um retrocesso, mas sim o colapso final de uma estrutura de energia que está lutando para sobreviver. Para a física quântica, você é um conjunto de frequências e informações. Quando você decide mudar sua realidade, você está tentando alterar a sua assinatura eletromagnética. No entanto, o seu corpo e o seu ambiente estão condicionados a responder a uma frequência específica há anos, talvez décadas. Existe uma inércia biológica e energética. Quando você começa a elevar sua vibração para se sintonizar com uma nova linha do tempo, a antiga realidade, que ainda possui carga emocional, emite um último pulso magnético para tentar puxar a sua consciência de volta. Imagine que você é um satélite tentando escapar da gravidade de um planeta. A maior queima de combustível, a maior resistência e o maior calor ocorrem justamente no momento em que você está prestes a romper a atmosfera. A pressão aumenta porque você está desafiando uma força que te manteve preso por muito tempo. Na manifestação, essa pressão se manifesta como caos externo ou dúvida interna. O campo quântico está testando a estabilidade da sua nova observação. Lembre-se, o universo não responde apenas ao que você deseja, ele responde à sua convicção inabalável. Se você vacila e aceita o medo como prudência, você colapsa novamente a função de onda na posição antiga. Você volta para a cela que acabou de abrir. Muitas pessoas desistem exatamente aqui. Elas dizem que tentaram a manifestação e não funcionou, ou que as coisas pioraram quando começaram a pensar positivo. O que elas não percebem é que a piora é apenas a limpeza do terreno. Para que uma nova estrutura molecular e frequencial se estabilize na sua vida, a antiga precisa ser desmantelada. E átomos que foram unidos por emoções de baixa vibração, como culpa ou escassez, não se soltam sem fazer barulho. Esse barulho são os pensamentos negativos que voltam. É a mente analítica tentando te proteger do desconhecido, empurrando você de volta para o sofrimento familiar. Porque, para o seu ego, o sofrimento familiar é mais seguro do que a felicidade desconhecida. Para atravessar esse portal, você precisa se tornar o observador desapegado. Quando os pensamentos antigos voltarem, não lute contra eles. Lutar contra um pensamento é dar a ele a sua atenção, e onde há atenção, há colapso de matéria. Em vez disso, observe-os como se fossem ecos de uma estrela que já morreu. A luz da estrela ainda chega até você, mas a fonte já não existe mais. A sua antiga realidade é esse eco. Ela pode parecer sólida, pode parecer emocionalmente carregada, mas se você mantiver a sua frequência sintonizada no novo eu, essa antiga imagem perderá a força magnética até desaparecer completamente. O segredo quântico aqui é a persistência na imagem final. Você deve ser capaz de olhar para o caos da sua vida atual e, ainda assim, sentir a gratidão pela vida que já existe no campo das infinitas possibilidades. É um estado de esquizofrenia divina. Seus sentidos físicos dizem que nada mudou, mas sua consciência sabe que tudo já é diferente. Você não está mais esperando que algo aconteça no mundo exterior para se sentir bem, você já se sente bem, e é esse sentimento que força o mundo exterior a se reorganizar. O teste final é apenas o vácuo se ajustando à sua nova pressão interna. Se você não recuar agora, o salto é inevitável. Para que uma nova linha do tempo se manifeste, algo em você precisa morrer. A física quântica nos ensina que a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma. No contexto da sua vida, isso significa que a energia que hoje sustenta a sua identidade atual, seus problemas, suas limitações e até a forma como você se enxerga no espelho, precisa ser liberada para que possa ser reinvestida na criação do seu novo destino. Esse processo de liberação é o que muitos chamam de entrar no vácuo.
É o espaço entre o que você era e o que você deseja se tornar. É um lugar de silêncio absoluto, onde os sentidos físicos perdem o ponto de referência e você se torna pura consciência, um observador sem forma navegando no campo de infinitas possibilidades. O grande obstáculo nesse estágio é o ego. O seu ego é como um software de sobrevivência programado para manter a homeostase, ou seja, para manter tudo exatamente como está. Para o ego, o conhecido é seguro, mesmo que o conhecido seja doloroso. É por isso que, quando você começa a meditar ou a visualizar uma vida de abundância, o seu corpo físico muitas vezes reage com ansiedade ou desconforto. Ele está sentindo a perda da identidade química antiga. Você viciou suas células em certas doses de cortisol e adrenalina provenientes do estresse e da preocupação. Quando você tenta substituir isso pela dopamina e pela oxitocina da gratidão e da realização, o seu corpo entra em um estado de abstinência biológica. Ele tenta te puxar de volta para o sofrimento porque é lá que ele se sente em casa. É aqui que a metafísica encontra a biologia. Para realizar um salto quântico, você precisa ser capaz de ficar confortável no desconforto. Você precisa entender que o vazio não é falta de algo, mas sim a presença de tudo o que ainda não tomou forma. No campo quântico, esse vazio é chamado de potencial quântico. É uma sopa de energia eletromagnética onde o tempo e o espaço não existem da forma linear que conhecemos. Quando você consegue silenciar as vozes do mundo exterior e a tagarelice da sua mente analítica, você entra em contato direto com a inteligência que organiza as galáxias e mantém as batidas do seu coração. Essa inteligência não entende palavras em português ou inglês, ela entende a linguagem da vibração. Se você entra nesse vácuo carregando o peso das suas frustrações, você apenas imprime mais do mesmo no tecido do universo. Mas, se você entra nesse estado de vacuidade como uma página em branco, você dá permissão ao universo para escrever uma nova história através de você. A manifestação não é um ato de esforço físico, é um ato de rendição. Render-se não significa desistir ou ser passivo, significa parar de lutar contra a correnteza da vida com as mãos nuas e começar a usar o poder da intenção para direcionar o fluxo. É a diferença entre tentar empurrar um rio e aprender a navegar nele usando a força da própria água. A física quântica revela que o observador e o observado são um só. Não existe separação real entre você e o objeto do seu desejo. A separação é uma construção da mente tridimensional que precisa de distância e tempo para processar a realidade. No nível subatômico, a conexão é instantânea. Isso é o que a ciência chama de emaranhamento quântico. Uma vez que você se conecta emocionalmente com a versão de si mesmo que já vive o seu sonho, você se torna emaranhado com essa realidade. A partir desse momento, não importa onde você esteja fisicamente, você já está puxando essa linha do tempo para o seu presente. O segredo é não interromper o processo voltando a observar a carência. Muitas pessoas cometem o erro de olhar para a conta bancária ou para a solidão do quarto e dizer, ainda não aconteceu. No momento em que você diz isso, você volta a observar a escassez, e a função de onda colapsa novamente na antiga realidade. Você acabou de cancelar o seu pedido quântico. A maestria consiste em manter a visão interna mais real do que a visão externa. É ver a riqueza onde os olhos veem falta. É ver a cura onde o corpo sente dor. Isso não é negação, é soberania sobre a própria consciência. Você está decidindo qual informação o campo quântico deve transformar em matéria para você. Quando você atinge esse nível de profundidade, você percebe que a manifestação é, na verdade, um processo de recordação. Você não está criando algo do nada, você está se lembrando de uma versão de si mesmo que sempre existiu no eterno agora. Você está limpando as camadas de poeira, as crenças limitantes, os traumas de infância, as opiniões alheias, para que a luz da sua verdadeira essência possa brilhar. O universo é um espelho perfeito. Ele não te dá o que você quer, ele reflete o que você é. Se você é paz, a vida se torna pacífica. Se você é abundância, a vida se torna abundante. O vácuo é o útero onde essa nova identidade é gestada antes de nascer no mundo físico. Entender a sintonização de frequências é o segredo para deixar de ser um escravo do destino e se tornar um mestre da realidade. No mundo da física quântica, tudo o que existe, desde uma rocha até um pensamento, possui uma assinatura vibracional única. Nada é verdadeiramente estático. Se você olhar para sua mão através de um microscópio eletrônico de varredura, verá que ela é composta por espaços vazios e partículas que vibram em velocidades alucinantes.
Essa velocidade de vibração é o que determina a densidade da sua experiência. Quando a sua vibração está baixa, sintonizada no medo, na culpa ou na vitimização, a sua realidade parece pesada, lenta e difícil de mudar. Mas, quando você eleva sua frequência, a matéria se torna mais maleável à sua vontade consciente. Imagine a sua consciência como o sintonizador de um rádio galáctico. O campo quântico contém todas as estações possíveis simultaneamente. Existe a estação da escassez, a estação da doença, a estação da mediocridade, mas também existe a estação da abundância infinita, da saúde radiante e do propósito divino. Todas elas estão ocupando o mesmo espaço que você agora. A única razão pela qual você não experimenta a estação do sucesso neste exato momento é porque o seu receptor interno está travado em uma frequência diferente. Sintonizar não é algo que você faz uma vez e pronto, é um estado de manutenção constante. Você precisa aprender a segurar o dial da sua mente com uma mão de ferro, impedindo que os ventos das circunstâncias externas mudem a sua música interna. O colapso da linha do tempo acontece quando a sua frequência interna se estabiliza em um novo patamar por tempo suficiente para que o universo físico não tenha outra escolha a não ser se reorganizar. Pense nisso como a saturação de uma solução química. Se você começar a colocar açúcar em um copo de água, no início nada parece mudar visualmente. O açúcar se dissolve e desaparece. Você continua colocando, e a água continua parecendo apenas água. Mas chega um momento crítico, o ponto de saturação, onde um único grão extra faz com que todo o açúcar cristalize de repente no fundo do copo. A manifestação funciona da mesma forma. Você visualiza, você sente, você mantém a vibração, e no mundo físico parece que nada está acontecendo. Esse é o período de gestação quântica. Se você desistir antes do ponto de saturação, você nunca verá a cristalização da sua nova realidade. Para colapsar a linha do tempo desejada, você deve praticar a memória do futuro. A maioria das pessoas usa a memória para reviver o passado, o que as mantém presas em um ciclo infinito de repetição. O criador consciente usa a imaginação para criar memórias de eventos que ainda não ocorreram no mundo tridimensional. Quando você fecha os olhos e vive uma cena do seu futuro com todos os seus sentidos, sentindo o cheiro do lugar, o aperto de mão de um parceiro de negócios, o calor do sol na pele em uma viagem dos sonhos, e acompanha isso com uma emoção elevada, você está enviando uma ordem de compra para o campo quântico. Para o campo, esse evento já aconteceu no momento em que você o sentiu como real. A partir daí, o tempo linear é apenas o atraso necessário para que os átomos se organizem na configuração que você ditou. Um erro comum é tentar descobrir como as coisas vão acontecer. O como é propriedade exclusiva do campo quântico. Quando você tenta planejar cada passo logístico da sua manifestação, você está operando a partir do seu ego limitado e das suas experiências passadas. Você está limitando as infinitas rotas que o universo poderia usar para chegar até você. O seu trabalho é definir o que e o porquê com clareza absoluta e manter a frequência do final. Se você foca no resultado final e se sente como se já estivesse lá, o universo usará a lei do menor esforço para conectar os pontos de formas que a sua mente lógica jamais poderia conceber. É o que chamamos de sincronicidade, aquela ligação inesperada, aquele encontro fortuito no café, aquele livro que cai da estante. Não são coincidências, são os fios da nova linha do tempo sendo tecidos na sua frente. Lembre-se de que a resistência é proporcional à importância que você dá ao problema. Na física quântica, o excesso de potencial, ou seja, dar importância demais a algo, cria uma força equilibrante que afasta o objetivo de você. Se você deseja muito algo porque sente que a sua felicidade depende disso, você está emitindo uma frequência de falta e necessidade. E o que o universo reflete? Mais falta e mais necessidade. Para manifestar com maestria, você precisa ter a intenção clara, mas o desapego total. É o estado de seria maravilhoso ter isso, mas eu já sou completo sem isso. Esse desapego remove a resistência e permite que a energia flua livremente. Você se torna um canal limpo para a manifestação. Neste estágio, você começa a perceber que a realidade não é algo que acontece com você, mas algo que acontece através de você. Você é o ponto de convergência onde o imaterial se torna material. A sua assinatura vibracional é o seu verdadeiro nome no universo. Quando você muda essa assinatura, você muda o seu código de acesso às riquezas do cosmos. O colapso da linha do tempo é, em última análise, um ato de autoridade espiritual.
Você não está pedindo permissão para ser feliz ou próspero. Você está reivindicando uma possibilidade que o Criador já disponibilizou no campo desde o início dos tempos. Você está apenas escolhendo, finalmente, olhar para ela. Para que a manifestação quântica se torne uma realidade palpável, ela precisa descer da mente e se enraizar na biologia. Não basta apenas pensar em uma nova vida, o seu corpo precisa ser convencido de que essa vida já é um fato biológico. A ciência moderna, através da epigenética, nos mostra que os nossos genes não são o nosso destino. Na verdade, os genes são como interruptores que são ligados ou desligados pelo ambiente, mas não apenas pelo ambiente externo, e sim pelo ambiente químico interno que você cria com seus pensamentos e emoções. Cada vez que você sustenta um estado emocional de gratidão, alegria ou abundância, você está banhando as suas células em um coquetel de neuropeptídeos que sinalizam para o seu DNA expressar novas proteínas e novas funções. Isso significa que você tem o poder de reprogramar o seu hardware biológico. O seu corpo é, em muitos aspectos, a mente subconsciente. Ele não sabe a diferença entre uma experiência real que está acontecendo no mundo lá fora e uma experiência que você está criando através da visualização emocional profunda no mundo de dentro. Se você consegue manter o sentimento de que o seu desejo já foi alcançado, o seu corpo começa a mudar para se ajustar a essa nova realidade antes mesmo de ela aparecer fisicamente. Você começa a andar, falar e agir como a pessoa que já conquistou o que queria. E essa mudança de postura biológica envia um sinal de rádio ininterrupto para o campo quântico, dizendo: isso é quem eu sou agora. O maior desafio aqui é o vício emocional. O ser humano se vicia em seus próprios problemas porque eles geram uma descarga química familiar. Se você passou anos sendo uma pessoa ansiosa, o seu corpo desenvolveu receptores celulares famintos por cortisol. Quando você tenta ser alguém calmo e próspero, o seu corpo entra em pânico. Ele envia sinais para o cérebro tentando te convencer a voltar a ter pensamentos de preocupação, só para que ele possa receber aquela dose química de estresse a que está acostumado. É por isso que mudar de vida parece tão difícil, é uma luta contra um vício biológico invisível. Mas, no momento em que você persiste e se recusa a ceder a esse impulso, você começa a quebrar as cadeias do passado. Você está literalmente instalando um novo sistema operacional nas suas células. No reino da física quântica, essa mudança interna altera o que chamamos de sua assinatura eletromagnética. Imagine que você é um ímã que, até hoje, só atraiu ferro velho. Ao mudar a sua química interna, você muda a polaridade do seu magnetismo. De repente, o ferro velho para de ser atraído e você começa a atrair ouro. As pessoas ao seu redor podem não entender o que mudou, mas elas sentem que a sua energia é diferente. O universo começa a conspirar a seu favor porque você não é mais uma nota dissonante na sinfonia da criação. Você se tornou uma frequência harmônica com o campo de infinitas possibilidades. A resistência externa diminui porque a resistência interna foi vencida. A fé, sob a ótica quântica, não é uma esperança cega, mas sim uma convicção biológica. É a certeza de que a semente que você plantou no campo invisível já está germinando, mesmo que o solo ainda pareça seco na superfície. Para manter essa convicção, você precisa proteger a sua frequência de influências externas. Se você passa o dia consumindo notícias negativas, convivendo com pessoas pessimistas ou focando no que falta, você está contaminando o seu laboratório químico interno. Você está dando ordens contraditórias para as suas células. O mestre da manifestação é aquele que guarda a sua paz e a sua visão com unhas e dentes, sabendo que a sua realidade externa é apenas um reflexo tardio do seu estado interno. Entenda que o tempo de resposta do universo está diminuindo. À medida que a consciência coletiva se eleva, a distância entre o pensamento e a materialização está ficando mais curta. Mas isso exige uma responsabilidade ainda maior sobre o que você coloca na sua mente. Se você se permitir cair no buraco negro da dúvida, o colapso da linha do tempo será instantâneo na direção da dúvida. A disciplina mental é a moeda de troca para a liberdade quântica. Você deve se tornar o porteiro da sua própria mente, permitindo apenas que entrem pensamentos que sirvam ao propósito da sua nova identidade. Cada pensamento é um comando, cada emoção é um carimbo de recebido no escritório do universo. Quando a biologia e a crença se alinham perfeitamente, ocorre o que chamamos de fluxo. Você entra em um estado de graça onde as coisas começam a acontecer sem esforço. Você não precisa mais lutar, porque a luta é um sinal de que você ainda acredita na separação entre você e o seu desejo. No estado de fluxo,
Você e o desejo são uma coisa só. Você se torna o observador que já possui o que observa. E, nesse instante, o véu da realidade se rasga para revelar que o que você buscava lá fora sempre esteve pulsando dentro das suas próprias células, aguardando apenas o seu comando consciente para se tornar matéria. Quando você entende que o universo não é um caos, mas uma estrutura geométrica de pura informação, a sua forma de interagir com a vida muda completamente. Na física quântica, o sucesso não é um acidente, é um alinhamento geométrico. Imagine que cada decisão, cada pensamento e cada emoção que você sustenta cria uma forma no campo invisível. Se os seus pensamentos são dispersos e as suas emoções são contraditórias, a sua geometria pessoal é fragmentada, e o universo não consegue enviar uma resposta clara. Mas, quando você unifica a sua intenção e mantém a sua frequência elevada, você cria uma geometria de coerência. Essa coerência funciona como um farol de alta potência que corta a névoa das infinitas possibilidades e atrai exatamente os componentes necessários para sua manifestação. Neste estágio da jornada, o tempo começa a se comportar de maneira estranha. Você começa a perceber que o passado e o futuro são apenas construções mentais para nos ajudar a navegar na terceira dimensão. No nível quântico, tudo acontece em um eterno agora. Isso significa que a solução para o seu problema e a realização do seu desejo já existem neste exato momento. O que nos separa delas não é o tempo, mas a distância vibracional. Quando você encurta essa distância através da sintonização emocional, as sincronicidades começam a aparecer na sua rotina de forma avassaladora. Uma sincronicidade não é apenas uma coincidência feliz, é um sinal de que o campo quântico está respondendo à sua nova assinatura energética. É o universo sussurrando no seu ouvido que você está no caminho certo. Esses sinais podem ser pequenos ou monumentais. Pode ser um número que se repete, um encontro inesperado com alguém que possui a informação que você precisava, ou uma oportunidade de negócio que surge do nada logo após você ter tomado uma decisão interna de mudança. O erro de muitas pessoas é ignorar esses sinais ou tentar explicá-los através da lógica fria. No entanto, o Criador consciente sabe que a lógica é baseada no que já foi, enquanto a sincronicidade é baseada no que está por vir. Quando você começa a notar esses padrões, você deve celebrá-los. A celebração e a gratidão por um pequeno sinal enviam uma descarga de energia para o campo, acelerando ainda mais o processo de materialização. É como se você estivesse soprando as brasas de um fogo que acaba de começar. Para navegar nessas sincronicidades, você precisa abandonar a necessidade de controle. O controle é o oposto da fé quântica. O controle nasce do medo de que as coisas não deem certo, e esse medo atua como uma âncora que te prende à velha linha do tempo. A verdadeira mestria está em manter a intenção firme no resultado final, mas ser completamente flexível quanto ao caminho. O universo sempre conhece o caminho mais curto e eficiente, e ele raramente é o caminho que a sua mente linear planejou. Às vezes, o universo fecha uma porta para te forçar a olhar para uma janela que você nunca notou. Se você lutar contra a porta fechada, você perde a oportunidade da janela. O salto quântico exige que você confie na inteligência do campo mais do que nos seus próprios olhos físicos. Outro aspecto fundamental da geometria do sucesso é o que chamamos de limpeza de rastro. Se você quer entrar em uma nova realidade, você não pode levar consigo o lixo emocional da antiga. Isso inclui ressentimentos, mágoas, principalmente a autocrítica. Esses sentimentos possuem uma densidade molecular muito alta. Eles são como chumbo nas asas da sua consciência. Para voar para as frequências mais altas da manifestação, você precisa praticar o perdão radical, não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece ser livre para criar o seu futuro sem o peso do passado. No vácuo quântico, a leveza é a chave para a velocidade. Quanto menos eu pesado você carregar, mais rápido a luz da nova realidade pode se condensar em matéria ao seu redor. Nesta fase, você começa a sentir uma sensação de inevitabilidade. É uma calma profunda que surge quando você sabe que o trabalho interno foi feito e que a manifestação é apenas uma questão de tempo cronológico. Você para de vigiar o relógio e começa a desfrutar do processo. Esse desapego é o toque final que sela o contrato com o campo quântico. Quando o universo percebe que você não está mais esperando desesperadamente, ele entrega o resultado. É o paradoxo da criação. Você recebe o que deseja no momento em que para de precisar disso para ser feliz. Você se tornou autossuficiente em termos vibracionais. A partir daqui,
a sua vida se torna uma obra de arte em constante evolução. Você aprendeu a ler a linguagem dos símbolos e das energias. Você entende que cada desafio que surge não é um obstáculo, mas uma oportunidade para refinar a sua frequência e colapsar uma possibilidade ainda maior. Você não é mais um espectador passivo da vida. Você é o diretor, o roteirista e o ator principal. O campo quântico é o seu palco infinito, e as sincronicidades são as palmas de uma plateia invisível que celebra sua coragem de finalmente assumir o seu poder como um criador divino. Chegamos ao ponto de convergência, o momento em que a teoria quântica se dissolve na prática absoluta da vida vivida. A maestria do Criador oculto não reside em fazer coisas extraordinárias de vez em quando, mas em manter uma postura interna de autoridade espiritual em todos os momentos. Ser um Criador oculto significa que você opera por trás das cenas da matéria, moldando a substância universal com a sua intenção silenciosa, enquanto o mundo exterior apenas enxerga os resultados milagrosos. A fusão das realidades ocorre quando não há mais uma separação entre o que você visualiza de olhos fechados e o que você experimenta de olhos abertos. Você se torna um ponto de luz tão coerente que a realidade física é forçada a se curvar à sua presença. Nesta etapa final, você percebe que o maior segredo da física quântica não é sobre atrair coisas, mas sobre emanar um estado de ser. O universo é um sistema de eco perfeito. Se você emana busca, o universo te dá mais busca. Se você emana realização, o universo te dá os fatos que confirmam essa realização. A fusão acontece quando você para de tentar convencer o campo quântico de que você merece algo e simplesmente assume que aquilo já é seu por direito de consciência. É uma mudança de paradigma. Você não está mais tentando chegar a algum lugar, você está trazendo esse lugar até você através da sua estabilidade vibracional. O seu agora se torna tão denso de propósito que o futuro desejado não tem outra escolha a não ser colapsar no seu presente. Para manter essa fusão, você deve exercer a vigilância eterna sobre a sua própria energia. O mundo tridimensional sempre tentará te seduzir de volta para a ilusão da separação e do medo. Haverá dias em que os sentidos físicos gritarão que nada mudou, ou que os velhos problemas retornaram. É nestes momentos que o mestre se diferencia do amador. O mestre sabe que o que ele vê com os olhos físicos é apenas o atraso da luz de decisões passadas. Ele não se deixa abalar pelo que parece ser, porque ele está ancorado no que ele sabe que é. Ele mantém a sua frequência no alto, independentemente do cenário, sabendo que a matéria é lenta, mas a consciência é instantânea. Se você mantiver o sinal, o cenário tem que mudar. É uma lei física, não uma esperança religiosa. A verdadeira liberdade quântica surge quando você perde o medo do fracasso. No campo de infinitas possibilidades, não existe erro, apenas feedback de informação. Se algo não se manifestou da forma que você esperava, significa apenas que a sua frequência ainda estava carregando algum ruído de resistência ou que existe uma possibilidade ainda maior aguardando o seu alinhamento. O Criador oculto não se frustra, ele ajusta o dial. Ele refina a sua intenção. Ele mergulha mais fundo no vácuo e limpa mais uma camada de ego. Ele entende que a jornada de manifestação é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento. Cada desejo que você realiza é apenas um espelho que te mostra o quão poderoso você se tornou. Neste estágio de conclusão, a dualidade entre o espiritual e o material desaparece. Você entende que o dinheiro, a saúde, o amor e o sucesso são formas de energia espiritual densificada. Não há nada de não espiritual em desejar a abundância, pois a abundância é a natureza intrínseca do universo. Olhe para as estrelas, para as florestas, para as células do seu corpo. O universo não conhece a economia ou a escassez. A escassez é uma invenção da mente humana limitada. Ao aceitar a sua natureza quântica, você volta a fluir com a correnteza da criação infinita. Você se torna um canal através do qual o invisível se torna visível, e o impossível se torna rotina. A partir de agora, o seu trabalho é simplesmente ser. Ser a paz que você busca, ser a riqueza que você deseja, ser o amor que você espera encontrar. Quando você se torna a personificação da sua meta, a busca termina e a possessão começa. Você não precisa mais de técnicas complexas ou rituais externos, porque você descobriu que o altar da criação está dentro do seu próprio peito, no espaço sagrado entre um pensamento e outro. Ali, no silêncio do vácuo quântico, você e o Criador são um só. A sua vontade e a vontade do universo entram em um compasso harmônico, e a vida passa a ser uma sucessão de sincronicidades mágicas e realizações fluidas.
Este é o fim da sua velha história e o início da sua lenda pessoal. O véu foi levantado. A resistência final foi vencida. As linhas do tempo se fundiram. Você saiu da matriz da causalidade e entrou no reino da teleologia, onde o fim determina o começo. Caminhe agora com a certeza de quem já venceu, pois no campo quântico, a vitória não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. Você é o observador, você é o processo e você é o resultado. O universo está pronto para ver o que você vai criar em seguida. O palco é seu, a luz é sua, e a realidade é apenas o barro nas mãos de quem finalmente despertou. Se este texto colapsou uma nova realidade dentro de você, se ele fez vibrar uma fibra que estava adormecida, eu quero que você faça algo, não por este canal, mas pela sua própria assinatura eletromagnética. Deixe esta frase gravada nos comentários como um decreto: minha frequência não é negociável. Escreva isso para selar no campo quântico, em forma de palavras, que você não vai mais sintonizar a escassez para caber no mundo dos outros. Que você não vai mais aceitar o veneno da dúvida disfarçado de prudência. Escreva para que suas células entendam que o antigo eu acaba de ser desmantelado. E é exatamente aqui que a sua jornada deixa de ser teoria e se torna realidade material. O que você acessou hoje não foi apenas uma técnica. Foi a abertura de um portal para uma maneira inteiramente nova de existir no campo quântico. Se você sente que está pronto para parar de apenas observar a vida e começar a projetar cada átomo do seu destino, eu preparei o mapa completo para essa travessia. Eu condensei os segredos da engenharia de realidade e da manifestação sem filtros em um guia profundo e prático. É o meu e-book, O Criador Oculto. Ele não é um livro de leitura passiva, é o manual de instruções para sua nova assinatura vibracional. O link para assumir o seu lugar como arquiteto da sua história está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Toque nele agora, porque a sua nova linha do tempo não vai esperar você estar pronto, ela espera que você decida. E se você busca mais chaves como esta, sem fórmulas mágicas baratas, onde a física quântica e a metafísica se tornam as armas da sua libertação, inscreva-se agora. Não faça isso por mim. Faça pela sua nova linha do tempo. Porque cada vídeo aqui será um novo pulso de energia contra a frequência de sono que tenta te manter na matriz. Aperte o botão e ative o sino. Aqui não entregamos motivação passageira, aqui entregamos a engenharia da realidade. E em um mundo de ruído, a sua clareza vale o universo inteiro. Agora, desligue este vídeo, mas mantenha aceso o observador consciente que acabou de despertar aí dentro. Caminhe diferente, sinta-se diferente e, acima de tudo, não colapse mais a velha dor. Lembre-se, aquele que sintoniza a própria luz nunca mais se perde na escuridão alheia. Até a próxima sincronicidade, ou até que você decida, finalmente, assumir o trono da sua própria existência.